Se aproxima a capacidade do compressor na unidade da capacidade real do sistema, da demanda, mais eficiente é o sistema. Existe uma estatística aqui a nível mundial de que equipamentos de refrigeração, normalmente eles têm uma sobrecapacidade de uns 30%. Por quê? Sobrecapacidade de uns 30%. Porque alguém fez o cálculo da carga térmica, usou um software ou fez na unha, e aí no final o que costumam fazer? Fator de segurança. A gente fala segurança assim porque é uma palestra pública, mas tem um outro nome, né? Fator de segurança. E aí aquele que vai fazer a seleção do compressor, mais 10% de fator de segurança. E aí o evaporador, mais 10% de fator de segurança. E no final das contas fica uma máquina superdimensionada, o que vai gerar uma ineficiência. E quem vai pagar o pato no final duas vezes é o proprietário final. Duas vezes porque ele pagou com uma máquina mais cara, e a segunda vez é porque a máquina vai gastar mais energia do que devia. Simplesmente porque por uma falta de critério, que começou desde a raiz até a entrega da máquina, depois do startup. Então, saber fazer a seleção envolve o conhecimento do tipo construtivo do compressor que você vai utilizar. Mas por que isso? Porque existem tipos construtivos de compressores ideais para certas cargas térmicas, para certos regimes de aplicação. Por exemplo, não é à toa que se usa 410A hoje em climatização. Não é à toa, por exemplo, que se usa o gás carbônico CO2 para baixas temperaturas. Existem hoje mais de 30 mil equipamentos rodando no mundo inteiro usando o gás carbônico como fluido refrigerante. Isso não é só pela informação das preocupações ambientais, das legislações hoje que regem aí nos países por conta do aquecimento global. Também é por eficiência. Então, no momento que você vai fazer a seleção de uma máquina, você tem que ter a ideia de qual é o compressor mais adequado para aquele equipamento. Hoje, o que está acontecendo hoje, esquecendo um pouco da migração para os fluidos naturais, o fato do R22 estar aí com a agenda de extinção já bem sabida, fez com que os fabricantes de sistemas frigoríficos, de centrais frigoríficas, de racks, e também de unidades condensadoras, passassem a priorizar a construção para se utilizar outros fluidos refrigerantes, como por exemplo, R134A na média temperatura e R404A na baixa temperatura. Mas o 404A tem potencial de aquecimento global alto, mas tudo bem, isso é outra história. Mas o fato é que o R22 estando saindo, o que está entrando no lugar, na realidade, mudou a direção, não é um fluido só mais que normalmente é usado, está usando 134 a 404, mas estou dizendo isso por quê? Porque é importante que vocês tenham a informação ou do fabricante, ou pela literatura técnica que existe disponível, que existe compressor ideal para regime, existe fluido ideal para regime, e a partir dessa informação você vai no software fazer a seleção de um compressor de uma unidade condensadora. Um exemplo clássico, você não vai usar R134A para congelados. Porque o R134A para congelados, a menos 30 graus de temperatura de evaporação, qual que é a pressão de trabalho? É inferior à pressão atmosférica, entre aspas, vai trabalhar em vácuo manométrico. Então não é conveniente. Então, mas por que se usa 134A na média? Porque o 134A é um fluido que tem uma ótima eficiência em média temperatura. Quando eu falo ótima eficiência, de refrigeração, o compressor quando comprime não precisa de tanta energia. Então, dito isso e sabendo isso, mas Marcos, eu não sei exatamente essa informação. Consulta o fabricante. Liga na empresa que é o fabricante do produto que você vai fazer a seleção e normalmente tem alguém lá para te dar um suporte, pelo menos nessa primeira informação. Sabendo isso, você vai utilizar um tipo de compressor. Então, pessoal, compressores, eles se diferem pelo tipo construtivo, e pela forma como ele realiza a compressão. Então, tipo construtivo, em geral, eu vou falar aqui os mais comuns para a área de refrigeração comercial. Compressor pistão, compressor parafuso, e compressor para uma certa faixa de aplicação, compressor scroll. Então, perdão, falei bobagem.
falei, na verdade, a forma como eles fazem a compressão. O tipo construtivo é o compressor semihermético, isso é tipo construtivo. O compressor semihermético é o compressor que a mecânica e o motor estão dentro de uma carcaça, só que essa carcaça te dá a possibilidade de abrir para fazer a manutenção. Se caso quebrar algum componente, você tem como comprar a peça e refazer o compressor. Coisa que o compressor hermético não te permite, porque ele está lá lacrado, está blindado, está selado, e você, em teoria, você não pode consertá-lo, você não pode mandar remanufaturá-lo. Fala em teoria porque a gente sabe como é que é o submundo, né? O que acontece na prática, mas o fato é que o compressor hermético não tem peça de reposição. Então, quem conserta o compressor semihermético, quem te entrega o compressor semihermético, é porque utilizou peças que normalmente não são originais novas. Tá? Então, hermético é o compressor que é selado e você não tem condição de remanufaturar. O compressor semihermético é o compressor que está tudo lá dentro, só que você tem a possibilidade de abrir para consertar. E o compressor aberto? O compressor aberto é aquele compressor que a mecânica está aqui e o motor está fora. Tipo aqueles compressores antigos que a gente trabalhava antigamente, os blocos, né? Os blocos Bitzer, né? Bloco 1 a 7, ou aquela outra geração de compressores de alta rotação Bitzer aberto também, um exemplo. Como existem muitos outros exemplos. Então, basicamente, semihermético, aberto e o hermético. Dizer que o compressor só semihermético, você não está sendo completo na sua informação, porque existe semihermético pistão e existe semihermético parafuso. Então, quando você fala, eu tenho semihermético, qual? Tá? Só para ficar bem encaixada a informação. Também tem semihermético parafuso, como por exemplo esse aqui. Esse aqui, por exemplo, é um compressor semihermético parafuso. Eu falei para vocês em relação ao tipo construtivo de compressor, mas como eu havia dito anteriormente também, a forma como o compressor realiza a compressão também ela é distinta para famílias de compressores. Aqui 3 modelos, né? Aqui o primeiro seria o compressor a pistão, nesse caso aqui um compressor semihermético a pistão, também chamado de alternativo porque o pistão vai alternando a posição dentro de um cilindro. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Esses compressores aqui trabalham, em geral, a uma rotação de 1750 por minuto. Aqui, e o compressor pistão não tem problema dele girar para a direita ou para a esquerda, porque ele é um alternativo, isso não vai gerar um problema mecânico no compressor. Aqui, esse compressor que está aqui no meio é um compressor tipo parafuso. Então, ele realiza a compressão utilizando 2 eixos ou 2 rotores, que a gente chama então de parafuso, e o fluido passa entre os 2 rotores ou 2 parafusos e sofre a compressão. Uma diferença bem básica do compressor parafuso, que a gente pode falar vários, né? Diferença do compressor parafuso para o compressor pistão é que o compressor parafuso, em geral, tem uma capacidade bem alta em relação às famílias de compressores pistão. Tá? Existe compressor parafuso aí de 300, 400 HP. Compressor parafuso, ele tem um sentido de giro único, então é uma preocupação partir um compressor parafuso, porque se ele virar ao contrário, e se isso perdurar, você pode ter um prejuízo aí de mais de 100 mil reais no compressor. É um tipo construtivo específico. E o compressor scroll é um compressor, na maior parte dos casos, é um compressor selado, né? Um compressor hermético. E esse tipo construtivo de compressor, normalmente ele é utilizado para climatização, para chillers. Nós aqui hoje viemos para compartilhar informações para vocês de compressor pistão. Tá? Por conta do tempo que é curto, e a gente tem que definir por um tipo de informação. Então, o compressor pistão é um compressor que é um dos mais utilizados na refrigeração comercial, visto que a refrigeração comercial ela varre um range de capacidade bem extenso. A Bitzer é uma empresa que o fato dela ter muitos anos já de experiência e entrada de mercado, a Bitzer hoje ela representa mais ou menos a fatia de 80% de todos os compressores semiherméticos a pistão que existem no nosso Brasil. Lembrando que é uma empresa que a fábrica está aqui. Então, existe uma fábrica brasileira que tem reposição de peça. Então, é meio como o Fusca, né? Onde você vai, tem alguém que conserta ou tem alguém que vende peça. É isso que realmente dá a condição de domínio de mercado. Basicamente, compressor semihermético a pistão,
nós dividimos em duas famílias, tá? Duas famílias em relação ao tipo construtivo. Essa família que a gente chama de família compacta, que foi durante muito tempo chamada octagon, por conta do tipo geométrico aqui da tampa frontal e da tampa traseira, que é um octógono. Esse aqui é um tipo de compressor, onde a lubrificação utilizada por esse compressor a gente chama de centrífuga, onde esse disco, então, girando de acordo com o giro do virabrequim, vai puxando o óleo, né, vai fazendo com que o óleo suba, e o óleo cai aqui nesse compartimento, e o óleo é deslocado para dentro do eixo virabrequim. E esse outro tipo de compressor, que é um compressor de maior capacidade, tem aqui uma bomba de óleo, que ela vai aspirar o óleo aqui do cárter da mesma forma, e essa bomba vai fazer com que o óleo se desloque para dentro do virabrequim. Tá? Então aqui eu estou só mostrando inicialmente dois tipos construtivos de compressor pistão semimétrico para vocês. Lembrando então que o compressor pistão é um compressor que trabalha com um eixo chamado virabrequim. Esse eixo virabrequim excêntrico, excêntrico aqui, né? Ele vai nesse giro fazer com que proporcionar o movimento de bielas, e a biela, aqui esse pino está travando a biela no pistão, o pistão subindo e descendo, aspira e comprime em ciclos contínuos e de alta velocidade, como eu disse, 1750 rotações por minuto, que equivale a 30 ciclos por segundo, é bastante. Então, aqui algumas características de aplicação, de uso, de operação do compressor pistão. O compressor pistão funciona em movimento contínuo dos dois pistões, dos vários pistões, como eu disse, estão dentro de cilindros. No momento que o pistão desce, ele aspira o vapor, no momento que o pistão sobe, ele está comprimindo o vapor. Então é interessante ver essa imagem aqui, buscando a relação de, por exemplo, por que um compressor que trabalha de congelados, em regime de congelados, ele é menos eficiente do que aquele que trabalha em regime de resfriados. Porque o congelado trabalha com uma pressão mais baixa. E a pressão mais baixa resulta uma menor densidade do vapor que chega dentro do cilindro. Então, se ele está aspirando um vapor com baixa pressão é baixa densidade, ele vai ter que fazer isso em mais ciclos e mais ciclos e mais ciclos para esse vapor preencher o cilindro e ser comprimido no cilindro para a válvula poder abrir. Então, essa imagem aqui é bacana porque ela consegue mostrar didaticamente o que acontece. Por exemplo, se um compressor trabalha com a perda de carga no filtro. A perda de carga no filtro de sucção, ou seja, um filtro de sucção obstruído, gera uma variação de pressão, uma queda de pressão, e o compressor tem que trabalhar mais para compensar essa vazão menor, esse fluxo menor do fluido que chega até o compressor. Um sistema comercial típico, né, que a gente sempre gosta de dar o exemplo de um supermercado, é um sistema onde existem vários pontos de consumo do líquido refrigerante, né, os evaporadores. Né? Aqui um exemplo é pequeno, mas é algo que pode representar bem o que é a realidade de um sistema como um supermercado. Aqui, por exemplo, vejam que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 evaporadores. 10 evaporadores trabalhando para cargas de capacidade diferente. Então, o que acontece no sistema de refrigeração tradicional, convencional? O sistema tem o objetivo de climatizar, manter a temperatura de uma carga de produtos. E de acordo então com o uso, abre porta, fecha a porta, põe carga, tira carga, a temperatura vai chegar com maior ou menor velocidade dentro de um expositor como esse. Então, no momento que a temperatura chega aqui nesse expositor, o controlador o que faz? Como a gente conversou ontem, o controlador vai desligar uma válvula solenoide, e desligando a válvula solenoide, o que vai acontecer de resposta na linha de sucção? Lá na linha de sucção vai cair a pressão. E aí, caindo a pressão, um sistema inteligente vai fazer com que os compressores comecem a trabalhar modulando a sua capacidade. Porque se o compressor é uma máquina que tem um deslocamento volumétrico que garante uma pressão de sucção. E aí, no momento que fecha alguma válvula solenoide, essa pressão vai tender a cair. Porque eu tenho a mesma máquina com aquela vazão. Se a vazão cai, a máquina fica grande para aquela vazão. Então, automaticamente, a resposta do sistema é a pressão cair. Por que eu estou falando isso no momento de dimensionar compressores? Porque, normalmente, sistemas como um supermercado, a carga é grande, diversificada e bem flexibilizada.
E por conta disso não é conveniente você usar um compressor só. Porque um compressor só é uma máquina que está enxergando a capacidade total da instalação. E aí a variação, aí começa a cair a pressão por conta dessa variação natural do sistema, e esse compressor vai ter que tentar regular essa situação, mantendo uma pressão estabilizada, mas só que quando, de repente, em algum momento, quando tiver 40%, 30% de carga, o compressor vai ficar grande demais. Se convém numa instalação comercial, dividir a carga em mais de um compressor, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 compressores. A esse tipo de equipamento a gente dá o nome de rack. Rack, R-A-C-K, seria uma estrutura, um esqueleto, onde todos os componentes, como aquele desenho que eu mostrei para vocês antes, aquele o famoso slide número 1, né? Todos aqueles componentes estão instalados, estão suportados nesse rack, nessa estrutura, nesse esqueleto, e junto com esses componentes, os compressores. Tá? Então, no momento de fazer a dimensão, dimensionar, fazer a seleção de compressores, é importante ver como é o perfil de uso do sistema. Porque se esse sistema flexibiliza demais, não é conveniente usar um compressor só. Porque vai ficar um compressor grande para uma carga que pode em algum momento chegar a 10%. Tá? E aí não se convém, porque imagina, na hora de partir esse compressor, eu tenho 10% de carga na loja, só que eu tenho que partir um compressor de, sei lá, tantos HP. Não convém. Então, se divide a carga em vários compressores para que o sistema tenha melhor eficiência energética. Tá? Aqui, por alguns outros exemplos adicionais do que é um rack. Desde um sistema pequeno, esse aqui, por exemplo, 2 compressores, 3 compressores, quantos compressores aqui? A carga dividida de acordo com a conveniência, de acordo com essa flexibilização que é natural de um sistema como que tem muitos evaporadores. Aqui, eu mostro para vocês as famílias de compressores que, por exemplo, a Bitzer tem, de acordo com o tamanho de carcaça. A gente divide as famílias por letras e números. Aqui, a carcaça menor. Essa carcaça menor a gente chama de C1. Então, a C1 tem vários tipos de compressores, vários deslocamentos, várias capacidades. O C2 é um compressor ainda de carcaça pequena, com um cabeçote, mas com um desenho um pouco diferente. C3 já são 2 cabeçotes. C4, 2 cabeçotes. Aqui, B5, 2 cabeçotes. Mas vejam aqui, ó. E aí, para cada modelo que vai mudando de família, para cada família eu tenho vários tamanhos, vários deslocamentos de compressor. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu não vim vender compressor aqui, não. Eu estou mostrando isso para vocês porque um erro de seleção pode gerar o quê? Uma falha de critério. E um compressor maior ou menor, como eu falei para vocês no início, vai gerar uma ineficiência no sistema. Então, a seleção de um componente, ela é mais bem realizada, ela é melhor realizada quando você usa, por exemplo, um software de seleção do fabricante. A Bitzer disponibiliza no seu site, no www.bitzer.com.br, esse software. É gratuito, você não precisa preencher uma ficha, ninguém vai ligar para você perguntando quem você é, o tamanho da tua empresa, o que você faz, qual é o teu grau técnico. Isso aqui você baixa diretamente do site, tá? Baixa do site para o seu computador. Se você não tem computador, você pode usar também uma segunda opção que a Bitzer disponibiliza para você, que seria a versão web. Ou seja, você, na própria página do fabricante, você clica no link e você já tem essa tela disponível para você fazer seleção de compressor. Tá? Ou seja, pelo próprio celular você faz isso. Tá? Então, essa é a tela principal. Então, por exemplo, a gente vai fazer a seleção de um compressor a pistão. Aqui vejam que tem várias janelas para você buscar qual é o comprimento, o tipo de componente que está adequado, que atende aquilo que você está buscando. Né? Compressor semihermético a pistão, compressor pistão de 2 etapas, compressor aberto de pistão, compressor para ônibus, unidades condensadoras com compressor de 2 etapas, trocadores de calor casco e tubo, compressores scroll, compressores abertos parafuso para amônia e também para outros fluidos refrigerantes, compressor parafuso semihermético com separador de óleo, tem bastante coisa. Então a Bitzer não é aquela empresa que há 40 anos atrás a gente enxergava como um fabricante de compressor aberto, correia e polia.
tá? Ela desenvolveu demais. Hoje ela é a maior referência em fabricação de compressor no mundo. Tá? Então existem vários tipos construtivos de compressor. Então é o que eu falei para vocês no início. É importante saber qual é o compressor que é mais adequado para a tua aplicação. Essa tela é uma tela de exemplo do nosso software, do nosso site. Então, www.bixer.com.br, você vai entrar aqui nessa tela, está aqui produtos. Em produtos vai abrir essa janela, produtos, software. Você clica em software, ok? Clicou em software, tem a opção versão Windows, que é a versão que você baixa no seu computador, ou na impossibilidade de você fazer isso, você vai usar a versão web, que é a versão que te dá a possibilidade de utilizar o programa diretamente pelo site. Bom, cliquei aqui no compressor semimétrico a pistão. A gente calculou a carga térmica, você sabe o valor de carga térmica, então você vem aqui, clicou no compressor semimétrico a pistão, por exemplo, e aí vem essa tela de seleção. Na tela de seleção você vai colocar as variáveis de projeto. Variáveis de projeto. Bom, o que você precisa saber para definir um modelo de um compressor? Bom, primeiro a carga térmica. Então a carga térmica, ou você fez o cálculo, de acordo com o livro que te ensina a fazer isso, ou então você usou algum software de algum fabricante para... Por exemplo, fabricantes de evaporador tem muito isso, né? Quem fabrica evaporador, muitos dos fabricantes de evaporador tem lá um software de cálculo de carga térmica disponível gratuito para vocês. Você vai colocar lá a quantidade do produto. Por exemplo, eu quero resfriar 2 toneladas de carne. Qual é o espaço? Bom, é uma câmara frigorífica de tanto por tanto por tanto. Você tem que colocar lá dimensional de parede, teto, piso, número de pessoas estimado em circulação dentro desse ambiente, carga de iluminação, carga de motores, e mais algumas outras variáveis, como por exemplo a própria carga de motor do ventilador. Existe um roteiro que você vai seguir e vai colocar nessas variáveis. No final, esse cálculo de carga térmica vai resultar um valor. E resultando esse valor, você vai colocar aqui, por exemplo, 15 kW. 15 kW. Você vai colocar o tipo de fluido refrigerante, como eu falei para vocês no início. Se você está na dúvida de qual fluido utilizar, consulte um fabricante que ele vai te orientar. Qual que é o regime? Congelados, resfriados? A gente vai informar para você qual seria o fluido mais adequado para isso. Mas, pessoal, hoje a regra, de uma maneira geral, está sendo isso. 134 A para resfriados, 404 A para congelados. Tá? Então, aqui, por exemplo, você vai colocar o tipo de fluido refrigerante, a carga térmica que foi calculada, você obteve a partir do uso de um software, a temperatura de evaporação, a temperatura de condensação. Eu estou falando nada aqui que é muito complexo, porque no momento que você define a seleção de um compressor, isso você precisa saber. Carga térmica, temperatura de evaporação, temperatura de condensação e fluido refrigerante, no mínimo essas quatro variáveis você precisa saber. Colocando esses valores, e adicionalmente você também pode colocar aqui valor de subresfriamento e superaquecimento. Você pode me questionar, pô Marcos, mas a máquina nem está rodando, como é que eu sei o superaquecimento e subresfriamento? Mas se usam, costume utilizar alguns valores padrão. Qual que é o superaquecimento útil? Normalmente isso está vinculado à construção de válvula de expansão. A válvula de expansão, ela controla um superaquecimento de 6 graus no evaporador. Então, o superaquecimento útil é algo que, entre aspas, é tabelado. Qual que é o superaquecimento total? Superaquecimento total, normalmente se usa uns 15 graus, porque na verdade você não sabe quanto vai ser o superaquecimento total. Então, se usa normalmente esses números como números padronizados. Então, eu coloquei aqui, subresfriamento, superaquecimento, frequência, porque você precisa saber, e aqui, no caso do Brasil, é 60 Hz, mas de repente alguém está fazendo serviço lá no Paraguai. Aí é 50 Hz. Aqui na América do Sul é Brasil, Peru, e tem 60 Hz. Os demais países, 50 Hz. Né? Pessoal, colocando todas essas variáveis, eu não falei nada aqui muito complicado, complexo, porque isso é necessário para selecionar um compressor. Colocando todas essas variáveis, você vai dar um clique aqui, então todas as variáveis que eu comentei, fluido refrigerante, etc, ponto de operação, aqui embaixo alimentação elétrica, você vai clicar aqui no cursor e o software de seleção,
ele vai dar para você como resultado duas opções. Uma opção com uma capacidade um pouquinho menor, uma opção com uma capacidade um pouquinho maior. E aí dentro daquele critério que você usou de folga, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, você vai definir aqui o tipo de compressor que você vai selecionar. É que a resolução aqui não está muito boa, não dá para ver, mesmo porque os números estão pequenos, né? Mas aqui nesse caso, eu coloquei aqui, eu gerei uma simulação de um compressor trabalhando com uma carga de 30 kW. Tá? Coloquei aqui 30 kW, fluido 404A, temperatura de evaporação de congelados menos 30, condensação 45. Ele resultou aqui o seguinte, olha, um compressor de 34 HPs, uma capacidade de 28 kW, e um compressor de 44 HPs, uma capacidade de 35 kW. E aí, de acordo com o critério que você usou para fazer o cálculo de carga térmica, você escolhe um ou outro. Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu seleciono pelo meu critério, o compressor maior, de 44 HPs. E aí, esse resultado que o programa te mostra, traz a capacidade frigorífica, traz uma outra informação que é muito importante, que é a potência absorvida, ou seja, o valor de consumo. Nesse caso aqui, o compressor ele te entrega 34,9 kW de capacidade frigorífica, tá? E o custo de operação seria a potência em kW, 27,4 kW. Porque é importante, no momento de seleção, você ter essa informação. Pessoal, porque no momento que você vê aqui 27,4 kW, você pode fazer a estimativa de quanto é o custo de operação dessa máquina. Porque está aqui, potência absorvida de 27,4 kW. Bom, isso é a potência hora. Então, 27,4 kWh. Quantas horas trabalha um compressor por dia? É estimado que um compressor trabalha em torno de 16 horas por dia. Então, você pega lá, 27 kWh, vezes 16 horas por dia, vezes 30 dias por mês, vezes a tarifa de energia que se paga, por exemplo, 60 centavos. Então, kWh, vezes o número de horas por dia, vezes 30 dias por mês, vezes a tarifa, o que isso resulta? Quanto o compressor gastou de grana, de energia por mês. E é isso que o teu cliente quer saber. E é nesse momento que você tem que saber o critério de seleção de um compressor. Porque, por exemplo, se eu usar aqui um compressor, às vezes, de tipo construtivo diferente, ele vai mostrar uma potência absorvida diferente. Isso vai resultar uma maior ou menor despesa de operação da máquina. Lembra aquilo que eu comentei com vocês ontem? Que refrigeração ela abraça mais ou menos 20% da energia produzida no nosso planeta. E qual é o componente que mais gasta na refrigeração? É o compressor. Então é importante no momento de você entregar para um cliente uma estimativa de custo de operação, a partir desse tipo de informação que tem um software. Isso eu não estou falando só o software do meu fabricante. Tá? Isso é uma obrigação do fabricante entregar esse valor para você. Por quê? Aqueles que participaram hoje comigo lá do workshop sabem que a gente conversou sobre a comparação de uso de compressores. É importante no momento que você vai fazer a seleção de um compressor, você vai mostrar para o teu cliente final qual é esse custo de operação, entrega para ele mais de uma opção. Porque a verdade é que hoje a maior parte dos nossos clientes finais, qual que é o critério de escolha de um produto? Custo. O compressor verde custa tanto, o compressor de outra cor custa tanto. Quem é mais barato é aquele que eu vou comprar. Então isso é determinante, infelizmente. Infelizmente ainda é algo que é muito comum no nosso país, a definição de escolha por preço. Mas, no momento que você faz um estudo, mostrando para o teu cliente qual é o custo de operação dessa máquina, aí a coisa vira, pessoal. Por quê? Você tem que fazer essa conta de quanto o compressor gasta de energia por mês. No momento que você faz essa conta, pode dar uma diferença aí de 2, 3, 4, 5 mil reais. E aí é nessa hora que o cliente final vai fazer a decisão de fato, porque se uma máquina gasta 5 mil reais a menos por mês, vai gastar 60 mil reais a menos por ano. Isso pode fazer com que esse pulmão de dinheiro pague uma grande quantidade de despesa para ele. Tá? Então, critério de seleção de compressor, dimensionamento de compressor, diz muito em relação àquilo que vai ser gasto no final. E é importante que vocês, como refrigeristas de carreira, escolha, profissão,
saibam que esse tipo de informação ela tem que ser usada. Ela não está aqui só para enfeitar o resultado de um software. Ela está aqui para ser usada para servir como argumento e critério de escolha. Pessoal, eu estou querendo dizer por trás disso que não é à toa que a Bitzer tem 80% de participação no mercado. A gente sabe muito bem como é o mercado, a parte comercial. A gente sabe que na maior parte dos casos de compressor de menor capacidade, a gente perde feio no preço. A gente sabe disso. Repito, eu não vim aqui para vender para vocês, eu vim aqui para mostrar para vocês diferenças em cima de critério técnico. Façam a escolha baseada em potência de consumo da máquina. Porque se você faz essa escolha e mostra para o cliente com número, com argumento, né, você se fazendo entender, aí o critério passa a ser diferente. Porque no final, o dinheiro que sobra no bolso do proprietário do equipamento, é um dinheiro que vai servir para pagar manutenção e para depois, num número de anos, vai servir para renovar o equipamento. E isso é importante. Nesse caso aqui, então, foi feita a seleção de um compressor de 44 HPs. Mas aí o nosso software também te dá a opção, como eu falei lá no início, depende do tipo de aplicação, convém você utilizar mais de um compressor. Nesse primeiro exemplo que eu fiz, eu estou supondo que é um compressor para um evaporador, então eu escolhi um compressor só. Mas e se for um tipo de instalação como aquela que eu mostrei inicialmente, que são 10, 20, 30, 40 evaporadores? Não se convém usar um compressor só. Nesse caso aqui eu uso o software. O software tem aqui um ícone, que são aqui duas circunferências em paralelo, e quando você coloca tudo aquilo que eu disse, a carga térmica, fluido refrigerante, temperatura de evaporação, temperatura de condensação, você clica aqui nesse ícone e você define que essa carga vai ser dividida por um número de compressores. Então, nesse caso aqui, infelizmente a resolução está um pouco ruim de vocês verem, aqui tem uma janelinha que você pode definir a quantidade de compressor que você quer para dividir o sistema e transformá-lo então em um rack. O rack nada mais é do que um sistema com uma carga dividida em vários compressores montados com uma estrutura. Aqui eu defini por 3, sendo 3, o software fez a seleção de 3 compressores de 14 HP, e aí dessa forma eu tenho a carga dividida, 33% da carga original para cada compressor. Então o software também te ajuda a fazer isso. Tá? Então, isso eu falei de uma maneira rápida, é uma forma que se utiliza para você fazer dimensionamento de compressores. É muito simples. A partir da carga, você define se é um compressor ou mais, utilizando o software do fabricante, ele já vai responder para você qual é o tipo de compressor. Tá? Definido o tipo de compressor, existem aqui as informações complementares. O próprio software do fabricante mostra para você, por exemplo, qual é o tamanho do condensador para essa máquina. Então está aqui marcado, capacidade do condensador, X. Em cima desse número você vai comprar um condensador no teu fabricante, no teu distribuidor. Seja ele qual for, ele precisa desse valor. Esse valor quem define é o software dos compressores. Tá certo? Aqui também existem outras informações, como por exemplo a corrente. A corrente de consumo no ponto da aplicação. É importante você saber a corrente de consumo individual do compressor no ponto da aplicação, porque essa é a corrente nominal. Com a corrente nominal, o que a gente seleciona? Disjuntor motor, relé térmico. É o ponto de aplicação. E a contatora? A contatora você seleciona com a corrente máxima do motor. Tá? Então, esses números, esses valores, essas variáveis, ela vem aqui informada nessa relação de números que o software entrega para vocês. Informação adicional a respeito de seleção de compressores, pessoal. A Bitzer, por exemplo, é um fabricante que ela tem tipos construtivos de motores elétricos. Então, o compressor Bitzer de pistão, até uma certa capacidade em HP, ele é montado com um motor. Ele pode ter um fechamento em estrela ou triângulo. Então, são compressores que podem ser alimentados em 220 ou 380. Não é uma partida estrela-triângulo, é uma partida direta, com fechamento na flange elétrica, que pode ser fechado, então, em estrela ou triângulo. Então, todo compressor Bitzer até 12 HPs,
o fechamento pode ser estrela ou triângulo, ou seja, pode ser alimentado 220 ou 380, então depende do que você faz aqui no flange. Ou triângulo, ou estrela. Tá? Isso é para todos os compressores até 12 HPs. Tá? No caso desse compressor que foi selecionado, esses 3 compressores que foram selecionados nesse método de seleção e dimensionamento, foram 3 compressores de 14 HP. Então já não entra nesse critério. Então o compressor de 14 HP não tem essa possibilidade de fechar em estrela ou triângulo. Acima de 12 HP, que seria no caso esse de 14 HP, o motor ele tem uma configuração de construção que a gente chama de PW. Motor Bitzer PW é um motor que ele tem 2 grupos de bobinas. Um grupo, então, ele é alimentado por uma contatora e um outro grupo de bobina é alimentado por uma outra contatora. É como se fosse uma partida estrela-triângulo, mas mais simplificada, porque usa 2 contatores. E a ideia de usar esse tipo de artifício é reduzir a corrente de partida. Então, entra uma contatora, bate a potência para um grupo de bobinas, depois de meio segundo entra uma outra contatora que bate a potência para um outro grupo de bobinas. Qual é o objetivo disso? É reduzir a corrente de partida do compressor, do motor. Tá claro? Hoje vocês estão muito quietos. Eu falei que eu ia calar minha boca. Ou eu estou falando coisa muito chata, ou então está todo mundo louco para ir embora porque hoje é sexta-feira. Eu falei que eu ia calar minha boca. Eu acho que eu vou passar a palavra lá, porque eu estou começando a ficar sem graça já. Não precisa. Não. Assim, não é parecido o tipo de partida, eu digo que não é parecido porque é um tipo de arranque de partida do motor que, de maneira similar ao estrela triângulo, resulta uma diminuição de corrente. Mas é porque foi uma opção que a Bitzer definiu por fazer, porque estrela triângulo é um tipo de partida que acaba encarecendo um pouco o quadro. E esse tipo de partida, esse aqui usa só 2 contatoras. 2 contatoras. O fechamento é mais só isso. Porque no final o objetivo é a redução da corrente de partida. E na realidade, além disso, esse tipo de partida PW, isso também estudado pela Bitzer, né? Acaba tendo uma corrente de partida menor do que um arranque em estrela triângulo. É isso. Essa é a definição. É um tipo de motor que acaba tendo um resultado melhor do que uma partida mais eficiente. Não, aí nem discute. Não. Sim. Pessoal, aproveitando o gancho do que o Alexei comentou, né? E se for soft starter e se for variador de frequência? No caso aqui, ó, não sei se está ruim para vocês enxergarem, mas pensa lá na flange elétrica, que tem os contatos de potência 1, 2, 3, 7, 8, 9. Tá? Então, numa partida PW, eu tenho aqui uma contatora no trifásico para 1, 2, 3, outra contatora no trifásico para 7, 8, 9. E um atraso entre o acionamento da segunda contatora de meio segundo. Usar o inversor de frequência soft starter, então eu vou fazer uma ponte do 1 com 7, o 2 com 8 e o 3 com 9. Então, aqui, por exemplo, esse seria, né? 7, 8, 9, 1, 2, 3. Então o PW seria a primeira contatora batendo aqui, a primeira contatora batendo aqui e a segunda aqui. Um atraso de meio segundo para dar um PW para ter essa redução de corrente de partida. No soft start, ou o inversor, você faz uma ponte aqui e já faz a alimentação direta na cabeça, mas entrando todos os 2 grupos de bobina ao mesmo tempo. Para vocês terem uma ideia, uma comparação de partida entre tudo isso que eu falei. Um compressor partindo direto, a corrente de partida chega mais ou menos 7 vezes a nominal. Partindo direto, sem nenhum desses artifícios. O compressor partindo em PW, a corrente de partida chega mais ou menos a 4 vezes e meia nominal. Então já melhora. É algo simples, mas dá uma melhorada. Não é maravilhoso, mas sai de 7 para 4 vezes e meia. Isso a gente está falando de eficiência energética. E soft starter. Soft starter existem, para quem conhece, né? A soft starter hoje comercialmente, existem 2 modelos padrão. Aquela que controla 3 fases e a outra que controla 2. A que controla 2 fases, ela entrega
um tipo de partida que esse consumo a corrente nominal na partida chega mais ou menos a 2,2 em relação à corrente nominal 2,2. E a soft starter que controla as 3 fases, essa corrente nominal, a corrente de partida dá mais ou menos 1,2 a nominal. Vocês entenderam? Ó, sai de 7, que seria o pior caso, para 4,5, para 3 ponto alguma coisa, 4, para 1,2. Então, usando um tipo de partida suave, como soft starter ou variador de frequência, sem dúvida que é algo espetacular. Porque isso a gente está falando de eficiência energética e não só da redução da corrente na partida, mas também o menor esforço que se faz nos mancais, em bucha, ou seja, rolamentos, no caso do compressor parafuso, naquele momento que vai tirar o conjunto todo da inércia. Então, sem dúvida nenhuma, utilizar esse tipo de artifício para fazer partir um compressor que não seja uma partida direta, isso vai fazer muito bem para o compressor e sempre faz. Tudo bem, né, que eu respondi a pergunta? Não, mantém. Ela mantém catracada. Assim. Então, ligou a primeira contatora, então, energizou aqui esses três pontos, né, com 1, 2, 3, mantém ligado depois de meio segundo, usa um temporizador em série, depois de meio segundo, bate a outra bobina da outra contatora, mas a primeira se mantém. Então, liga essa, a segunda, aí entra a segunda depois de meio segundo, e aí você tem essa partida PW. É simples assim. Essa partida seria simplesmente para reduzir o impacto inicial de toda a carga de uma vez. Exatamente. Seria como se eu tivesse 2 compressores pequenos, Perfeito. operar um e depois entra o outro. Exatamente isso. É exatamente isso. Entrar primeiro um grupo, para depois entrar outro, para ter esse retardo, para poder aliviar toda essa situação de arranque. A gente acaba recomendando o soft start a partir de uns 5 HP. Porque primeiro por custo, mas depois que o tipo construtivo do compressor da Bitzer, ele tem um tipo de configuração que você pode usar, por exemplo, um cabeçote de partida aliviada. Então é muito mais barato você usar isso do que usar um soft starter, por exemplo. Então, assim, por trás disso é a parte do investimento mesmo. Bem? Questão de rendimento de motor, como a empresa recomenda entre soft e inversor? Eu usaria inversor. Não sei se foi nesse sentido que você perguntou, se um ou outro. Rendimento só dos fundamentos. Porque não é assim, é que o soft starter ele vai atuar só na partida. Então, acabou a partida, morreu. Vamos dizer, o benefício ele se restringe na partida. O variador de frequência, ele, além de dar o benefício da partida em rampa, ele vai fazer com que o compressor possa se modular pela variação de carga. Então, é claro, ele é muito mais caro, mas é um tipo de ferramenta que você tem, né, de componente que você tem, que vai atuar o tempo todo. Mas se eu não necessitar de modulação na minha rede? Não, então é dinheiro jogado fora. Se é um tipo de carga que você tem basicamente uma operação contínua, é dinheiro jogado fora. Até pior, na verdade, né? Porque o variador de frequência ele gasta energia, né? Então você vai ter já a condição de operação da máquina, mais a energia consumida por alguma coisa que não está tendo utilidade nenhuma. Então aí nesse caso seria o soft starter a melhor solução, né? Um exemplo disso que eu te falo é um rack. Um rack, que é uma máquina com carga dividida, normalmente se faz o projeto com o compressor número 1, que é o compressor mestre, trabalhando com essa modulação de carga. E os outros compressores com soft starter. Porque aí não tem sentido você colocar variador nos outros, porque esse aqui vai ficar se ajustando para a demanda e esses daqui eu coloco soft starter para arrancar. Então, é dinheiro jogado fora você colocar variador nos outros. Imagina uma máquina com compressor, que nem o maior compressor da Bitzer pistão para operação tradicional do supermercado é 50 HP. Quanto que é um soft starter para essa máquina?
E se for um compressor parafuso que tem até, sei lá, 400 HP, né, não tem sentido algum você fazer isso. Mas foi nesse sentido que você falou, né? Nós recomendamos, no caso de um rack, usar sistema de controle de capacidade no compressor 1, né, e nos demais sistema de partida aliviada e só. Eu já vi situação de colocar um compressor, não tinha necessidade de regulação, e a pessoa começou a pagar muito de acordo. Então, no final você vai ter Dois dados. problema, investimento jogado fora e problema de linha. E aí, além de tudo, pode dar um problema nesse variador e ele ficar sem máquina. Então, eu concordo com você, isso não tem sentido. Sim. Assim, o degelo a gás quente, ele tanto é bom que na área industrial ele é usado, porque fica difícil até de falar de usar resistência em frigorífico pela capacidade que é um evaporador. Então, assim, a primeira opção seria o degelo a gás quente, por conta da eficiência energética que ela acaba apresentando bem melhor do que o caso do degelo elétrico, porque, vamos supor, uma instalação onde tenham N evaporadores, vários evaporadores. Eu tenho a carga trabalhando, então eu sempre tenho compressores trabalhando. Então, o degelo a gás quente, o que é? Né? Uma parte da descarga do compressor é desviada e essa parte, esse vapor é desviado para poder passar dentro do evaporador, para poder essa massa de vapor quente, trocar calor com gelo e fazer e degelar aquela quantidade de massa de água que virou gelo lá. Mas existem algumas implicações que têm que ser respeitadas. Como, por exemplo, você definir pelo degelo a gás quente, tem que saber que você tem que escolher com muito critério o teu fabricante de evaporador. Porque o que acontece? Você tem um evaporador que está a menos 30, de repente ele toma lá um fluxo de gás a 80 graus. Então é um metal que está a menos 30 e de repente ele está recebendo uma temperatura de 80. Então vai lá dilatar de uma forma tal que pode gerar um número imenso de trinca de solda no equipamento. Então primeiro tem que escolher com critério e comprar um evaporador de boa qualidade. Segundo, que a gente não pode esquecer que o degelo a gás quente não é gratuito. Se ele existe é porque tem compressor que está trabalhando. Então a gente pensa, assim, de uma forma simplista de pensar que ele gasta muito menos, é mais ou menos, porque na realidade existe algum compressor que está gerando gás quente, para poder o gás quente trabalhar. Uma terceira observação que eu faço é que o degelo a gás quente ele tem que ser feito com muito cuidado, porque esse vapor que vai para o evaporador para degelar o gelo, o que vai acontecer com ele? Ele pode condensar, afinal de contas o evaporador virou um condensador. Porque se aquela descarga do compressor vai para o condensador que está quente e a saída vira líquido, imagine essa descarga indo para o evaporador que está menos 30. O risco se não for bem dimensionado, o risco desse vapor virar líquido e esse líquido voltar para o compressor é muito grande. Então, por conta disso, existe toda uma literatura técnica de fabricante de válvulas, por exemplo, que recomenda lá um tipo de estrutura, um tipo de desenho na máquina para que se usem válvulas para a válvula fazer a regulagem de pressão desse fluido que está voltando para o compressor e protegendo não só pela pressão, mas protegendo também contra esse risco de retornar líquido. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso custa caro. Fazer um desenho de um sistema com degelo a gás quente bem feito é muito caro. Então o que acontece na maioria dos casos
aqueles desvios de válvula solenoide, então, vai entrar o degelo a gás quente, bate aquela solenoide, desvia a linha para lá, desvia a linha de lá, vai para o evaporador, volta para o evaporador esse fluido, de qualquer maneira, vai misturar com os outros vapores que estão voltando para o compressor, e essa mistureira, dependendo a densidade, a quantidade do que está voltando para o compressor, pode ou não gerar um problema ou risco para o compressor. Eu falo como alguém que trabalha dentro de uma fábrica de compressor, volta muito compressor para a fábrica quebrado devido a ser utilizado em sistemas que usam degelo a gás quente de maneira errada. Porque é um grande risco para o compressor, um projeto com degelo a gás quente sem critério. Mas, sem dúvida, se for bem feito, o degelo a gás quente ele é mais eficiente que o degelo por resistência, principalmente no caso de grandes cargas. Né? Imagina, o evaporador para uma carga, uma câmara frigorífica de 400 kW. Haja resistência para fazer isso degelar. Então, assim, de forma geral, se usa para grandes cargas do degelo a gás quente, e aí para supermercado médio para baixo é tudo resistência, por conta dessa complexidade que tem, e no final, num supermercado, existe também essa preocupação para que o projeto fique dentro de um valor comercial para que ele possa ser vendido. Né? Então, pelas dúvidas, é melhor usar a resistência do que degelo a gás quente. Então, existem poucos supermercados que usam degelo a gás quente. A maior parte das aplicações do degelo a gás quente são aplicações industriais. Sim? Super quente, né? Na realidade, Alexei, nenhum tem. Esse que é o problema. Porque assim, é necessário fazer, por exemplo, uma programação muito bem feita para que esse fluxo de gás que foi para o evaporador e voltou, na verdade, nesse caminho voltando para o compressor, ele se encontra com o fluxo de gás dos outros evaporadores, e essa mistura garante que não tenha mais um risco do fluido voltar em estado líquido e quebrar o compressor. Tá? Então, e também assim, no caso do gás quente entrando no evaporador, vai fazer com que ele se resfrie, vai cair a pressão dele. Então, no final das contas, o que garante que não quebra o compressor tão rapidamente é a mistura. Mas, nisso que você falou assim, se eu tiver uma máquina por exemplo, um compressor para 2 evaporadores, aí de repente um evaporador entrou em degelo, então tem um desvio para ir lá. Se esse compressor estiver recebendo um vapor quente, não tem tempo. Na realidade, ele vai desligar pelo termistor. Porque os motores dos compressores Bitzer, eles são construídos com um chicote, que são 6 sensores PTC, então, termorresistivos, né? Então, é um tipo de sensor PTC que vai aumentar a temperatura de acordo com o aumento, vai aumentar a resistividade de acordo com o aumento de temperatura. Né? Então, bem rapidamente, Alexei, ele vai desligar por essa proteção dos PTCs. Então, eu nem arrisco a falar para você um número em tempo. Porque o que vai acontecer é que vai ferver lá o motor e ele vai desarmar, e tomara que desarme, porque se não desarmar é capaz de até dar um problema pior. Entendeu? Então, assim, a gente nem tem esse número para te falar. Porque o compressor não pode trabalhar sobrecarregado com esse gás em alta temperatura. Tudo bem? Então, pessoal, assim, o que eu digo em relação, tem muita literatura de degelo a gás quente muito boa. Tá? Mas o fato o investimento também é muito bom para fazer isso bem feito. Então, na dúvida, consulta um fabricante, porque isso pode gerar um prejuízo muito grande. Eu falo para vocês isso por experiência. Com relação, perdão, a umidade. Quanto menor o diferencial de temperatura
entre a temperatura da câmara e a temperatura de evaporação do fluido refrigerante, quanto mais próximas essas duas temperaturas, você vai ter maior umidade relativa ao ambiente. Então, quanto mais distante essas duas temperaturas, você tem mais capacidade do evaporador, porém o evaporador está desumidificando o ambiente. É a forma como trabalha, por exemplo, um ar-condicionado. Ele trabalha com uma temperatura de evaporação distante da temperatura ambiente, de conforto 24, e é isso que gera a reação da gente em ressecamento de mucosa, né? Para quem não gosta de ar-condicionado, porque resseca tudo aqui. Geladeira frost free de casa. Depois que lançou a geladeira frost free, passou a ter um ponto a mais que você tem que fazer. Tudo quanto é alimento tem que colocar em potinho ou saco plástico, porque se não fizer isso, o alimento vai ressecar. Porque frost free é o tipo de refrigerador que trabalha com evaporador lá em cima e não tem nada embaixo, é por circulação de ar. Então, eu tenho evaporador de congelados resfriando a parte de resfriados. Ou seja, um delta muito grande, o que faz com que o alimento que está dentro da geladeira resseque se não for protegido. Então, uma câmara frigorífica, por exemplo, de conservação de carne, então aí é o seguinte, aí existem tabelas que são tabelas de recomendação, como por exemplo, tabela de Anvisa, que determina que para cada tipo de produto exista um valor de umidade relativa adequada. Então, por exemplo, armazenagem de carne sem embalagem. Então, uma câmara frigorífica para carne congelada, ela tem que trabalhar com delta, que se recomenda o delta entre o evaporador e o ambiente de 6 graus. Porque mantendo esse delta de 6 graus, a umidade relativa ao ambiente vai estar em torno dos 93%. Então, assim, aí não é um problema de ressecamento. Porque se começar a trabalhar, por exemplo, aquela carne é menos 20. A carne é menos 20. Se o evaporador trabalhar a menos 35, então 15 graus de delta gera um ressecamento muito grande do produto, porque ele está transferindo água isso é por psicometria, está transferindo água do produto lá para o evaporador, lá para a serpentina. E aí no final vai dar prejuízo, porque imagina uma câmara com 10 toneladas de frango. O quanto de água que vai perder que vai resultar aí. A água é produto. Então, assim, se eu entendi a tua pergunta, é que existe uma tabela de recomendação de umidade relativa para cada tipo de produto armazenado. Então, para você manter essa umidade relativa, você vai trabalhar com a temperatura de evaporação X em relação à temperatura do ambiente que você quer. Então, se uma câmara de congelados trabalhar com o objetivo de manter um produto a menos 20, o evaporador tem que estar a menos 26 evaporando. Porque com esses 6 graus de diferença, a umidade relativa se mantém alta e aí não tem um problema de desumidificação, de perda de água do produto. E ao contrário, silos, armazenagem de sementes. Armazenar semente se trabalha com um diferencial de temperatura extremamente alto, porque a ideia é desumidificar o ambiente e evitar, então, a propagação de fungo, de bolor, naquele tipo de produto que não pode se perder por conta desse tipo de fungo, vamos dizer, de ação microbacteriana em cima de alimento. Da temperatura de evaporação. Exatamente. Isso automaticamente não seria nada com relação à minha seleção do evaporador. Tem a ver. Lógico que o evaporador ele vai ser compatível com aquilo que eu vou fazer. Exatamente. Mas não vou escolher um evaporador que dê uma delta T diferente. Exatamente. No catálogo de evaporador, está marcado lá, o tipo construtivo de evaporador, modelo de evaporador, de acordo com a temperatura de evaporação, a capacidade, e no cantinho da tabela está marcado lá, delta T de tanto. Então, aquele evaporador dá aquela capacidade de trabalhar com delta T, e geralmente a fabricante de evaporador marca o delta T de 6. E por que as empresas, de uma maneira diferente, trabalham? Eu vou comprar evaporador. Então tá lá, evaporador modelo X me dá uma capacidade de 40 kW, trabalhando com delta de 6. Então com delta de 6, ou seja, a diferença entre a temperatura de evaporação e a temperatura ambiente sendo 6, eu consigo manter a umidade relativa do ambiente alta. Por que eu trabalho com temperatura de evaporação mais baixa?
gerando esse problema da desumidificação. Porque quanto maior o diferencial de temperatura entre os dois, mais capacidade vai dar o evaporador. Aquilo que a gente conversou ontem com relação... lembra que a gente conversou com relação a... Se você colocar a mão numa superfície que está a 20 é uma sensação e a 30 é outra. Por quê? Quanto maior o diferencial, mais rápido é a transferência de energia. Então, o que o pessoal faz? Aquele evaporador que eu falei, que com 6 graus de delta dá 40 kW de capacidade, se eu trabalhar com 10 graus de delta, vai dar uma capacidade maior, porque trabalhando com menor pressão, menor temperatura, ele absorve o calor mais rápido. Essa sacada muitas empresas fazem, porque aumenta a capacidade do evaporador. Então, evaporador, eu comentei isso com vocês brevemente ontem, né? Uma das fórmulas que define capacidade de trocador de calor é assim: capacidade é igual, uma letra, U vezes A vezes ΔT. O que é U? O tipo de material. Lembra que eu comentei isso com vocês ontem? Cobre, alumínio, blá, blá, blá. Então, U diz respeito ao tipo de material. Dependendo do tipo de material, eu tenho uma transferência melhor ou pior. A seria a área, ou seja, a área da serpentina. E o ΔT seria o diferencial entre as temperaturas de evaporação e a temperatura ambiente. Ou seja, se eu trabalhar com diferencial de temperatura maior, o evaporador vai me dar mais capacidade. Então, eu como vendedor, eu como um projetista de um equipamento, eu vou usar esse modelo, trabalhando ele com ΔT maior, porque ele acaba sendo mais barato. Ao invés de eu comprar um evaporador de 40 kW de catálogo, eu compro um evaporador, por exemplo, de 30 kW de catálogo, trabalhando com um diferencial de temperatura maior. E no final isso vai resultar uma serpentina de mais capacidade. Não sei se ficou claro a forma como eu falei. Trabalhando com diferencial maior, eu aumento a capacidade do produto. E isso gera o quê? Uma economia de projeto. Gera uma economia de projeto, porque eu estou usando o mesmo componente, trabalhando com diferencial de temperatura maior, ele dá mais capacidade. Mas quem que é penalizado? O produto. Porque o produto acaba sendo ressecado, então eu tenho que usar o produto embalado para não perder água. Não, ficou claro a forma como eu expliquei? E outra coisa também, pessoal, tem outra implicação nisso. Se eu trabalhar com evaporador com delta maior, olha só até onde vai essa história. Eu quero a carne aqui a menos 20. Quero a carne aqui a menos 20, vai evaporar menos 26. Então eu tenho delta de 6. Beleza, não, então eu vou agora usar esse evaporador para evaporar menos 30. Bom, menos 30 o que vai acontecer? Ele vai tirar a carga mais rápido, mas eu tenho 10 de delta. Até agora está fácil. Ele vai sair de menos 26 para trabalhar para menos 30. Então, com menos 30 eu tenho 10 graus de diferencial. Quem que está pagando essa conta? O compressor e o produto. Porque o compressor evaporando a menos 26, ele tem uma capacidade. O compressor evaporando fluido a menos 30, 4 graus de diferença de temperatura, pessoal, para cada 1 grau, cai mais ou menos 4% a capacidade de um compressor. Olha que loucura. Então, para cada 1 grau, cai mais ou menos 4% de capacidade. Ou seja, aquele compressor que ele deveria dar uma capacidade X, ele está trabalhando 15% abaixo da capacidade simplesmente porque eu estou trabalhando com um delta diferente. Então, esse tipo de coisa se define no momento do projeto. Mas no catálogo do fabricante do evaporador, em geral, tá, isso de uma maneira bem geral, aquele valor do catálogo é para um ΔT de 6. Mas aí daí para frente, depende de quem fez o projeto para definir de fato qual é o ΔT que ele vai trabalhar. Ficou claro da forma como eu falei? Alguém mais levantou a mão ao mesmo tempo? Sim. Quanto tempo deve durar o DG? Aí depende. Porque se for resistência... Não, é porque assim, você perguntou se for resistência? E a gasto? Então, é porque assim, o tempo definido, antigamente, se você sentava no controlador 30 minutos. Mas os controladores modernos, eles usam sensores de fim de degelo. Mais ou menos o que tem em geladeira doméstica. Então tem um sensor que fica no final da serpentina, e quando ele enxerga lá uma temperatura de 3, 4 graus positivo, é porque se no final está nessa temperatura, é porque o negócio lá para frente já foi faz tempo.
Então, aí o sensor de final de degelo informou para o controlador vai para e desarma a resistência. Aí ele entra num processo que a gente chama de tempo de gotejamento, para aquela água acabar de gotejar e sair, né? E aí, de acordo com aquilo que você programou no teu controlador, então fim de degelo, tempo de gotejamento, abre a solenoide, e aí depois de um tempinho liga o ventilador. Para evitar que, se abrir a solenoide e já ligar o ventilador, o que vai acontecer? Vai dar aquele bafo quente para dentro da câmara, ou para dentro do expositor. Então isso se programa em parâmetro em controlador moderno. Eu não sei, talvez o Fabiano tenha falado alguma coisa disso para vocês ou não, eu estou falando. Os controladores modernos trabalham com essa informação do sensor de fim de degelo e aí com essa programação adicional para que a coisa fique a mais eficiente possível. Além disso, existem hoje evaporadores que trabalham com uma luva depois do ventilador. Então imagina assim, o ventilador ligou, encheu a luva, então tem aquele túnel de ar que sai. Quando o evaporador para entrar em degelo, essa luva cai. Nisso que a luva cai, tampa a saída do ar quente do ventilador para dentro da câmara. E diminui quase ao máximo aquele bafo quente que está saindo para dentro. Então isso é eficiência energética também. Aí acabou o degelo, liga o evaporador, o ventilador empurra a luva para frente, a luva abre, e aí eu tenho um fluxo de ar só frio. Então tudo isso hoje está sendo desenvolvido para otimizar esse processo de degelo. Mas a tua pergunta em relação a tempo, na verdade essa história já ficou passada. E o degelo a gás quente é a mesma história. Enquanto existir a temperatura quente no final do evaporador, a temperatura fria no final do evaporador, o degelo a gás quente está atorando. É que as máquinas mais antigas ainda têm aquela programação por tempo, mas o fato é que tempo não garante nada. Porque você não sabe a quantidade de... As câmaras vão ficando velhas, vai dando entrada de ar, né? De umidade, né? Então o tempo não quer dizer nada, o que importa de fato é a temperatura. Beleza? Na partida, tanto faz a tensão na partida, tanto faz. Se eu tivesse três opções de... Tanto faz, entendi, tanto faz. O que difere é só a potência do motor. Então, o motor Pitzer até 12 HP, a partida pode ser em estrela ou pode ser em triângulo. Então, é um motor com configuração de dupla tensão, ou parte estrela ou parte triângulo. Independente, mas 440 não, né? Porque o motor 440 já é um motor especial para nós. Então, vai partir 220 ou 380. Estrela ou triângulo, 380 ou 220. Foi isso que você perguntou? Foi nesse sentido? Não, o gás é indiferente. O que é importante você saber na escolha do gás é que o gasto? Não, vai variar um pouquinho, sim. Mas vai variar pouca coisa. Com tensão maior, vai ter um gasto menor. Porque na realidade não, é que assim, né, a gente tem a ideia, não sei se nesse sentido que você perguntou, que normalmente se tem a ideia que o 220 é mais gastão do que o 380, mas a vantagem de você usar 380 é que você tem um quadro mais barato. Você tem componente de construção do quadro mais barato porque a corrente é mais baixa. Mas potência como é a relação de corrente vezes tensão e a raiz, então não vai fazer muita diferença não. Porque, no fundo, a vantagem que se tem é que quanto maior a tensão, menor a corrente. Menor a corrente, menor é o custo do componente de manobra. Foi nesse sentido que você perguntou? Agora, no caso, a corrente de partida, ela vai variar um pouco de caso a caso. Porque, no final das contas, a potência é a mesma. A potência do motor, independente de ser 220, 380 ou 440, porque ela vai ser uma relação de corrente e tensão. Vai variar muito pouco, não vai fazer muita diferença. O que vai mudar é o custo de construção do quadro e de cabos, né? Tudo bem? Não está perguntando nada, hein? Bom, pessoal, então assim, definido o compressor, feita a seleção do compressor,
De acordo com o motor, com o compressor selecionado, eu sei o tipo de motor. Então, o motor pode ser partida direta ou partida tipo PW, como eu falei até agora. Então, a partida PW é um tipo de partida onde o motor é como se ele tivesse dividido em dois grupos de bobinas. Eu tenho uma bobina para um lado, um grupo de bobina para um lado, um grupo de bobina para o outro. Então, essa partida é feita com o auxílio de duas contatoras, com atraso de meio segundo entre bater uma contatora e bater a segunda. Mas lembrando que a primeira fica mantida e depois a segunda é como se fosse uma confirmação de marcha. No final, as duas ficarão em operação. Tá? Então, a seleção de uma contatora, a gente está falando de dimensionamento, né? Nós estamos conversando aqui sobre dimensionamento. Então, o dimensionamento de contatora para um compressor, ele é baseado na corrente máxima, e essa corrente máxima de um compressor, você tem lá no software também essa informação dessa corrente. Ou você tem essa informação dessa corrente máxima na etiqueta do compressor. Tá? Então, corrente máxima para seleção de contatora. E no caso, nesse caso aqui, o PW, né, um exemplo clássico de uma configuração de partida PW, eu tenho aqui o disjuntor motor, tá? E aqui a contatora 1 com a contatora 2 e o atraso da contatora 1 para a contatora 2 de meio segundo. E no caso de um disjuntor motor ou relé térmico, a corrente que você precisa saber como base de seleção, de dimensionamento, essa corrente é a corrente no ponto de aplicação, a corrente nominal. Então, no momento que o software faz a seleção do compressor, o software te informa qual é a corrente na aplicação, a corrente nominal. Com o valor da corrente nominal, você também faz a seleção desse componente de disjuntor motor ou relé térmico. Pessoal, como o PW é uma partida dividida, essa corrente informada vai dividir por 2. Né? Dividido por 2, você tem aqui 50% e 50%. Aqui um exemplo do diagrama elétrico simplificado de uma máquina que usa esse componente de segurança. Esse tipo de seleção seria aqui o relé térmico, aqui o compressor em partida PW. Tá? Os compressores da Bitzer, eles saem com um componente que faz a leitura da temperatura do motor. Esse componente a gente chama ele hoje de SEB, antigamente chamava INT69. Tá? É uma caixinha que vai dentro da caixa elétrica que está sobre o compressor. Esse componente ele é um módulo que faz a leitura de temperatura do motor. De acordo com essa variação de temperatura, eu tenho uma variação de resistividade, porque esse chicote aqui é um chicote com sensores PTC, e essa variação de resistividade chega até um valor limite. Se bateu esse valor limite é porque o motor está quente, e aí esse módulo, que faz parte da linha de comando que energiza a bobina da contatora, esse módulo abre, tira a contatora e acende aqui um alarme. É alguém remando? Sim. No caso, as duas contatoras lá na aplicação, elas são da mesma operagem? Sim. No caso do compressor da Bitzer, elas são da mesma operagem. Então, no caso, sim. Sim, ela divide de 50% a 50% daquela corrente que está marcada como máximo na etiqueta. O que a Bitzer recomenda é você colocar uma folguinha. Por exemplo, está marcado na etiqueta do compressor lá, 50 amperes. Se o compressor é PW, então é 25 aqui, 25 aqui. Aí você coloca uma folguinha aí de uns 10, 15%. Então vamos dizer aí, dá 28 aqui, 28 aqui, a grosso modo. Tá? Então, daquela corrente marcada na etiqueta, divide por 2, aqui, aqui, e põe uma folguinha aqui, aqui. Na contatora, tá? E aí no disjuntor motor é outra história. Você tem que ver lá no software qual que é a corrente na aplicação. Mas é a mesma história. Aí divide aqui e coloca uma folguinha. Sem graus. É que você não consegue ler essa temperatura. A pergunta dele é se tem limite de temperatura para o INT cortar o motor. Cortar a alimentação da contatora do motor, que é o INT seria esse aqui. A temperatura que equivale à resistividade que o módulo lê para cortar é 100 graus. Mas você não consegue ler os 100 graus na carcaça porque é a temperatura de estator. Tá? Então, a forma de você verificar que chegou na temperatura, se caso cortou e acendeu lá no resistor, é você ir lá com o ohmímetro e ver a resistência lá nos dois terminais
que liga o INT. Tá? Para quem não sabe, então, aqui é um módulo que tem 2 fios. Esses 2 fios são ligados em 2 terminais que ficam lá na cabeça, lá da flange elétrica do compressor. Tá? Vai lá com o ohmímetro, tem que dar acima de 4,5 kΩ. Tá? Quando bate 4,5 kΩ, é o valor de disparo de alarme do NT, que é o SEB. Aí ele abre o contato, liga, fecha para a lâmpada e abre a linha que alimenta a contatora. Então, é 4,5 kΩ, não é por temperatura. Vai lá com o ohmímetro e lê essa resistência. Beleza? Sim. Sim. Muito boa pergunta. Bem lembrado que eu nem tinha falado nisso, né? Substituir a contatora. Pessoal, então a gente tem aqui, ó, RST, RST. O mesmo R que vai para o número 1 é o R que vai para o número 7. O S que vai para o 2 é o S que vai para o 8. E o T que vai para o 3 é o T que vai para o 9. A pergunta dele foi, deu pau nessa contatora. Vou trocar a contatora, mas lá você não está tagueado, você deu um descuido, aí vai chegar aqui, vai descer aqui RST, vai descer aqui TRS. Queimou o motor. Se o disjuntor não estiver muito bem lá selecionado, vai queimar o motor. Porque esse módulo SEB ou INT69, ele não enxerga isso. O módulo SEB e INT69, ele enxerga aqui, ó, uma variação de temperatura com o tempo. Ou seja, o motor está cozinhando lá porque o superaquecimento está alto, está com um pouco fluido, então vai esquentando o motor até o tempo de desligar isso aqui. Mas no caso de uma ligação aqui invertida, seria aqui, pessoal, ó, RST aqui tem que ser RST aqui. Tá? Recordando, o compressor pistão não faz diferença virar para a esquerda ou para a esquerda, para a direita. Tanto faz virar para lá ou para cá, mas faz muita diferença se você ligar aqui invertido. O fio que chega aqui, a linha que chega aqui é a linha que tem que chegar aqui. Se inverter, acabou, queimou o motor. Foi essa a sua pergunta, né? Em relação a quando, no momento que você precisar trocar uma contatora, se não tiver ligeiro lá, vai acontecer. Alguém levantou a mão? Então aqui um exemplo de diagrama elétrico com o SEB que enxerga isso. E nesse exemplo de diagrama elétrico aqui também, existe um outro componente que faz o monitoramento de óleo do compressor. Aqui pode ser o compressor com bomba, existe um monitoramento feito por um componente chamado ΔP, que é um módulo que é rosqueado na bomba, que ele enxerga o diferencial de pressão gerado na bomba de óleo. E para compressores que não trabalham com bomba de óleo, existe um outro componente que faz o monitoramento da quantidade, da presença de óleo que está lá na cara do virabrequim. Esse outro monitor a gente chama de OLC. Não importa muito o nome, não precisa recordar isso. Como eu disse para vocês ontem, eu vou deixar esse material com o Alexei. Quem quiser, de acordo com a disponibilidade, você dispara. Não estou aqui para fazer vocês decorarem nada. Eu estou aqui para poder passar uma informação que fica guardada, né? Não decorada. Né? Então aqui o módulo que faz a leitura de temperatura do motor e o outro módulo que faz o monitoramento de presença de óleo no compressor. Lembrando aqui, a gente está falando ainda de dimensionamento, né? Lembrando aqui que, pessoal, compressor, ele é construído e a fábrica deixa alguns pontos onde você pode usar para poder fazer leitura de pressão. Colocar o pressostato. Tem ponto para pressão baixa, tem ponto para pressão alta. Então é importante que você veja lá no software, tem uma abinha lá que é dimensões. E a Bitzer disponibiliza para você também o desenho em CAD 2D, o desenho em CAD 3D dos compressores. E nesses desenhos vem aqui o ponto de leitura de pressão de alta e baixa pressão. Tá? Lembrando também que os compressores podem trabalhar com qualquer tipo de fluido refrigerante, desde que você saiba que existe uma compatibilidade necessária do óleo com o fluido refrigerante.
Nesse caso aqui eu mostro para vocês uma tabela que indica aqui para o fluido R22 para compressor pistão, o fluido R22 o óleo original é o B5.2, para o fluido, para todos os outros fluidos refrigerantes sintéticos aí hoje no mercado, o óleo é o BSE 32, tá? E se caso a máquina trabalhar com alta temperatura de condensação, que é o caso dos compressores que trabalham para caminhão, por exemplo, ou em ônibus, esses compressores que trabalham com alta temperatura de condensação, o fluido é o BSE 55. Tá? Então, B5.2 para R22, BSE 32 para o resto, tá? E o BSE 55 para os fluidos sintéticos HFCs que trabalham com condensação acima de 55. Tá? Eu sei que essa história de óleo é bem polêmica, porque também está envolvida com valores, e o óleo original não é um óleo barato, muito pelo contrário, ele é um dos óleos mais caros que existem, mas é importante que vocês saibam que o compressor, para se manter vivo, para trabalhar corretamente no tempo que a fábrica espera, ele tem que trabalhar com óleo original. E o óleo, a gente recomenda a troca normalmente a cada ano ou a cada 10 mil horas de operação. Então, na realidade, aquele custo nem é tão alto, para depois de um ano precisar trocar. O que é alto é o preço de um conserto de um compressor que se usa com óleo de má qualidade. E tem muita coisa ruim hoje no mercado. Tem muito óleo aí que está se passando por óleo original, que no final das contas gera um pipinão, uma dor de cabeça tremenda. Existe óleo, é importante que vocês saibam que existem alguns fabricantes de óleo aí que vendem um produto que ele congela na linha. Ou seja, o óleo tem uma temperatura de congelamento mais alta do que a temperatura de regime da máquina. Ou seja, a máquina trabalha a menos 30, o óleo congela a menos 25. O que vai acontecer? O compressor vai parar por falta de óleo. E aí o que você vai fazer? Você vai completar com óleo, porque o óleo não voltou, você não vai procurar onde é o vazamento. E o que acontece é que quando a máquina precisar parar, esse óleo que ficou parado, espalhado dentro da máquina, vai voltar de uma vez. E aí vai dar o famoso golpe hidráulico, o calço hidráulico que a gente conversou ontem, por excesso de óleo, porque chegou uma hora que esse óleo todo voltou. Então cuidado, no momento de comprar óleo de qualidades duvidosas, porque a gente sabe muito bem que o preço não anda junto com a qualidade na maior parte dos casos. Tá? Aqui a gente está falando de instalação também, né, dimensionamento e instalação. Aqui é uma tabela mostrando tipos de filtros que se usam em sistema de refrigeração comercial. Basicamente, pessoal, que é importante a gente saber, no startup de uma máquina, o filtro que se usa na carcaça é o filtro de feltro. Na sucção, filtro de feltro. Na linha de líquido, filtro de feltro, porque no momento de startup é que esse filtro vai reter tudo aquilo que é de tamanho grande, né? Resto de solda, pedaço de tubo, aquilo que ficou largado lá dentro, parafuso, né? Arruela, né? A gente sabe que pedaço de pano, né? Que acaba ficando dentro da máquina, né? Porque foi feito com aquela instalação cheia de critério, né? Então o filtro de feltro está lá para isso no startup. O que se faz como rotina é, depois de 24 horas, trocar esse filtro de feltro por um novo filtro de feltro. Depois de 24 horas, você volta e faz a leitura de diferencial de pressão, perda de carga nessas carcaças. Se a perda de carga continua sendo elevada, é porque o filtro de feltro está obstruído, está saturado, tem que trocar esse filtro e colocar um novo filtro. Até o momento que não apresentar mais perda de carga. O que é perda de carga considerável? Pessoal, é uma perda de carga que representa 1 grau de temperatura. Ou seja, lê a pressão antes do filtro, lê a pressão depois do filtro. Transforma essa pressão para temperatura pelo uso da régua. Se esse diferencial de temperatura for maior do que 1 grau, é porque o filtro está saturado e precisa ser substituído. Todo filtro, pessoal, tanto filtro de feltro como filtro de pedra, essa é a forma de você avaliar se é necessária a troca. Lê a pressão antes, lê a pressão depois, transforma a pressão para temperatura e esse diferencial não pode ser mais do que 1. Aí vem a pergunta, Marcos, não tem lugar para ler pressão lá. Tudo bem, então você vai pegar um penta, vai pegar um termômetro de contato, coloca o sensor lá, amarra bem o sensor, isola bem o sensor, espera uns 3 minutos,
para o sensor entrar em equilíbrio térmico com a tubulação, e você vai fazer a mesma variação. Qual que é a temperatura antes, qual que é a temperatura depois, o diferencial de temperatura não pode ser maior do que 1, sendo maior do que 1, precisa trocar o filtro. Mas voltando lá para o startup, então depois que o filtro de feltro não está saturado mais, você vai tirar o filtro de feltro e colocar um filtro de acordo com a linha. Se é na linha de sucção, o filtro usado é o filtro de tela de ácido inoxidável. Se é na linha de líquido, o filtro é de pedra. Não se usa filtro de pedra na sucção, porque o filtro de pedra na sucção vai gerar risco de degradação e formação de areia na linha. Essa areia vai para o compressor e o compressor vai se danificar. Tá certo? Então, filtro de feltro no startup. Depois que esse filtro de feltro não apresenta saturação mais, na linha de sucção é filtro de tela e na linha de líquido é filtro de pedra. Uma pergunta aqui. Ah, por isso que você estava falando que acabou meu tempo. Não, ainda assim, não. Já... Ainda não. Desculpa. O Alex Gonçalves, ele está perguntando a respeito do óleo para o R22. O mercado oferece vários óleos, mas qual é o ideal? O Capella ISO 68, que é o que mais vejo por aqui. E qual o ideal para ambientes quentes se tratando do R22? Então, é assim, Alex. Eu, como representante de uma fábrica que produz um compressor e carrega esse compressor com um tipo de óleo, eu vou dizer para você que o óleo certo para o compressor Bitzer é o óleo que a Bitzer distribui. Então, o óleo é aquele óleo que eu coloquei aqui na tabela. No caso do R22, seria o óleo que tem a especificação chamada B5.2. Tá? Então, isso é a nossa recomendação oficial. No caso do Capella, o ISO 68, o Capella é um óleo mineral. Esse aqui é um óleo que a gente chama de semissintético, porque ele é uma mistura de óleo mineral com óleo sintético, que é o alquilbenzeno. Então, a vantagem do óleo sintético em relação ao mineral ele suporta mais temperatura. Por que isso é importante quando se fala especificamente do R22? O R22, quando trabalha para regime de congelados, ele apresenta, inerentemente, independente do compressor que está trabalhando, ele apresenta uma temperatura de descarga alta. Quem aqui trabalha com R22 sabe que o R22 trabalhando para congelados, a temperatura de descarga está batendo lá 120 graus. E trabalhando a 120 graus de descarga, um óleo mineral é um tipo de óleo que vai se degradar rapidamente. E não estou falando mal do óleo, e sim a aplicação não é adequada em comparação à aplicação de um óleo semissintético. Então existem empresas que definem por usar o Capella, mas a cada 6 meses tem que trocar, porque essa temperatura alta vai degradando o óleo. Então, ao invés de comprar 1 litro de óleo original por ano, compra 2 litros de óleo mineral. Então precisa fazer conta. Além disso, a gente tem que lembrar também que o óleo ele tem outras funções para um compressor, como por exemplo o resfriamento. Um óleo de boa qualidade é um óleo que, como eu conversei com vocês ontem, né? Uma parte do óleo ele acaba saindo do compressor, porque ele acaba sendo pulverizado junto com aquele vapor que está lá em turbulência dentro do compressor, ele sai na descarga. E esse óleo, quando ele está na descarga, ele já passou por onde? Pela placa de válvula. Então, o óleo também acaba sendo um agente de resfriamento da placa de válvula. Isso também é interessante, porque a placa de válvula tem lá as válvulas. E elas têm que trabalhar com um assento bem justinho, porque o assento correto da válvula garante que não exista o risco de equalização de pressão entre a alta e a baixa. Então, o óleo vai fazendo a limpeza, vai fazendo o resfriamento, né, e evita, por exemplo, que as lâminas trabalhem em temperatura fora do especificado. Então, eu diria, Alex, para você que eu sempre vou recomendar um óleo de distribuição original da Bitzer, sabendo das limitações. Muitas vezes essas limitações são de distribuição e preço. Mas o que eu digo para você é o seguinte, é que muitas vezes o problema não é a disponibilidade, porque nós temos disponibilidade porque a fábrica está aqui no Brasil. O problema é que muitas vezes o distribuidor define comprar um óleo mais barato pelo interesse particular da administração da empresa.
E aí eu não entro no mérito, porque isso aí é algo que é soberano de cada administração. Ou seja, vou ter um óleo mais barato, né, porque eu sei que esse óleo mais barato eu consigo dar vazão, consigo vender. Eu não vou ter aqui o óleo da Bitzer porque é um óleo caro. Então quem é que vai pagar o pato no final? É o proprietário do equipamento, porque a máquina vai diminuir o tempo de vida útil. Então, assim, independente do regime, aí, independente do tipo de aplicação, eu sempre vou recomendar, mesmo porque eu estou aqui como representante da fábrica, usar o óleo original. Porque então, no caso da R22, Alex, é o B5.2, ponto. É isso aí. Independente se é resfriado, se é congelados ou é ar-condicionado, no caso da Bitzer é o óleo B5.2. Lembrando esse detalhe, que é um óleo sintético, semi-sintético, então ele suporta muito mais essa alta temperatura do sistema de congelados. É isso que eu posso falar a respeito desse assunto. Agora, em relação à distribuição, aí entra muito na parte da administração do distribuidor, né? A gente não pode fazer muita coisa. Ele disse, boa, entendi. Bom, muito bom. Obrigado. Professor, em relação à questão do óleo, a Móvel tem um óleo que a linha Argóide é sintético e mineral para refrigeração. Sim. Ela pode ser utilizada também? Não. Então. Tem a Móvel e tem a Cooper, né? Que são óleos Sim. O que eu posso falar para você de maneira oficial é o seguinte: a Bitzer, ela tem um boletim técnico que recomenda o uso do óleo Bitzer. O que está por trás dessa informação? Nós não vamos colocar, a gente não vai julgar a qualidade de fabricante de óleo, porque o que acontece é que tem muitas fábricas de óleo no mundo e a Bitzer não vai custear um laboratório para ficar testando óleo que não é ela que distribui. Então, qual que é a posição oficial da Bitzer a respeito desse assunto? Não sendo um óleo Bitzer, a operação do compressor passa a ser por conta de risco do proprietário se ele definiu comprar outro óleo. Se acontecer alguma coisa com esse compressor em período de garantia, e for identificado que isso foi ocasionado por um óleo que não é original, pode-se entrar em discussão se a Bitzer vai ou não manter a garantia. Entendeu? Então, assim, é uma resposta que a gente tem que dar de uma forma que não denigra uma marca de fabricante de óleo, porque tem muito fabricante de óleo muito bom, tá? Mas a gente não pode também promocionar um concorrente. Porque já que a Bitzer tem no mercado um óleo Bitzer, por que eu vou falar, não usa esse? Então, assim, a qualidade, o que eu estou querendo dizer é que quem tem que garantir a qualidade é quem está te ofertando esse outro óleo. Se ele está te ofertando e você confia nele, é uma pessoa que você já está trabalhando há um tempo, e ele garante, se caso der um problema, ele garante para você um ressarcimento, se lá na frente for comprovado que o problema foi por conta de óleo, isso é soberano de vocês. Você entendeu? Então, para a Bitzer, o óleo, o compressor Bitzer é Bitzer. Daí para frente, o que não for feito, passa a ser de risco por risco e conta de quem coloca. Porque nós não vamos bancar um laboratório para poder testar óleo que é fabricado no mundo inteiro. Sabe o que acontece? Óleo é uma fatia de mercado espetacular. O óleo representa muitas vezes aí 10% do faturamento de alguns fabricantes de compressores. Então não tem como uma empresa promocionar um óleo que não é um óleo original. E, a gente tem essa posição que é clara. O óleo do nosso compressor é óleo Bitzer. Qualquer outro óleo fica entre o proprietário da máquina e o fabricante genérico. Eu peço perdão por ter respondido dessa forma, porque a gente acaba tendo que ter uma posição clara sobre esse assunto, e eu sigo aquilo que é determinado pela chefia, né? pela direção da empresa. Tá certo? Então, ou seja, a Bitzer, ela desenvolveu os componentes baseado nesse tipo de óleo, ou seja, ela não estudou outros tipos de óleo para... É uma definição também assim, que não tem como, por exemplo, imagina como o mercado globalizado hoje se cada semana alguém aqui resolver
produzir um tipo de óleo. E a Bitzer tem que pagar alguém para ficar testando esse óleo no compressor. A Bitzer não vai fazer isso. Nenhuma empresa vai fazer isso. Não é só a Bitzer. Se você perguntar para os outros fabricantes de compressor, eles também têm a mesma postura. Nenhum fabricante vai falar, não, pode usar esse óleo que tá bacana. Porque não tem. Primeiro que a gente não vai pagar um laboratório para ficar testando isso em todos os nossos. Porque quando a gente fala assim, pessoal, quando a Bitzer fala, olha, esse óleo eu garanto, é porque a Bitzer testou esse óleo em todos os compressores, com todos os fluidos e em vários níveis de aplicação. Temperatura de evaporação de X para Y, de condensação de Z para G, porque o compressor varre uma condição de trabalho muito extensa. Já pensou que você tem que fazer isso para todo novo fabricante de óleo que aparece a cada 15 dias? É por trás disso que está essa mensagem. Além de também ser, como eu disse, uma fatia comercial. Poxa, se eu vendo algo que é meu, para que eu vou promocionar um outro? Não é assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Não é que a Bitzer desenvolveu um conjunto mecânico para trabalhar com óleo só esse. Porque aí seria algo até que não é correto. Né? Porque você está amarrando uma coisa com a outra. Mas o que eu posso falar? Eu garanto isso porque isso eu sei que trabalha com isso. Agora, se esse outro fabricante de óleo está garantindo que é bom, então tá, isso é com vocês. É mais ou menos, você compra um carro zero com uma marca de pneu. E depois de 3 anos, quando você vai trocar um pneu, você viu lá que tem uma promoção no supermercado do pneu X. Você vai ligar no fabricante, você vai esperar, eu falo, não sei. Você quer comprar, compra. É com você, tua segurança, é o consumo do carro. Se é bom ou não, pergunta para o fabricante que fabricou. Eu não vou testar algo que está sendo meu concorrente. É mais ou menos esse é o critério. Né? Não tem sentido a Bitzer promocionar algo que não é da marca Bitzer, não é de distribuição Bitzer. A grosso modo é isso. Tá certo? Tudo bem? Depois dessa xingada que você deu, eu não vou falar nada. Eu estou sentindo que você está muito quieto hoje. Né? Não é que eu estou gripado. Está gripado? Por isso que eu estou Não é porque é sexta-feira hoje você está louco para já... Você tá... Não. Bom, pessoal, a gente estava falando de filtro anteriormente, né? Então, eu falei do filtro de sucção, eu falei do filtro de líquido, também tem filtro de óleo. O que é importante vocês saberem é que existe um tipo de elemento filtrante para cada tipo de linha, tá? E nunca se recomenda usar filtro de pedra em linha de sucção. Tá? Então, aqui alguns modelos de filtro. Ainda falando lá do dimensionamento da montagem da máquina, lembrando aquela história do aperto, né? Checar o aperto dos parafusos de fixação de cabo de alimentação. Aqui duas imagens, né, que mostram claramente o fato de que a falta de aperto gera um problema de contato, e esse problema de contato faz com que o cabo passe a trabalhar com uma maior temperatura, e a maior temperatura pode gerar uma degradação material. E pode acontecer que com essa degradação material chegue a queimar inclusive o motor elétrico. Tá? Então é importante que no momento da montagem da máquina seja checado o aperto, não só de componentes de quadro, mas também os apertos de cabo e de contato de compressor e componentes diversos, assim como o aperto fixação de componentes de construção do rack. Tá? Lembrando também que, de acordo com o compressor que você escolheu lá no momento da seleção, lembrando que o compressor trabalha dentro de uma condição que a gente chama de envelope de aplicação ou limite de aplicação. Esse envelope de aplicação define as temperaturas máximas e mínimas de trabalho, seja na evaporação, seja na condensação. Essas temperaturas máximas e mínimas devem ser respeitadas. E de que forma você faz com que isso seja correto? Né? Usando, por exemplo, pressostatos, porque pressostatos são interruptores que trabalham baseados na informação de pressão. Aí, de acordo com a pressão, vai desligar uma linha tirando a contatora, desligando uma contatora. Então, é sempre importante você consultar os limites de aplicação do compressor para que ele trabalhe dentro dessa figura. No caso da instalação de unidade condensador, lembrar que existe uma distância mínima entre parede e condensador para que o condensador seja alimentado com o fluxo do ar necessário para ele realizar o trabalho. E esse fluxo sempre no sentido do compressor, porque esse fluxo de ar, mesmo saindo quente aqui do condensador, ele está mais frio do que o corpo do compressor.
Então, esse fluxo de ar também auxilia a manutenção da temperatura do compressor no caso de unidade condensadora. Tá? E aqui, por exemplo, um outro exemplo é que a unidade condensadora fica dentro de um ambiente fechado. Nesse caso de estar dentro de um ambiente fechado, essa janela de abertura de entrada de ar tem que ser em área proporcional a essa janela de abertura da saída de ar. Então, o ar sempre sendo renovado para que o condensador entregue aquela condição de capacidade esperada em projeto. No momento da solda de tubulação, essa é uma imagem bem famosinha, né? Utilizar nitrogênio na passagem, nitrogênio passando dentro da tubulação para evitar reação de oxigênio com metal em alta temperatura, que gera oxidação. Então, passando nitrogênio por dentro da tubulação, evita esse tipo de sujeira que vai acabar circulando dentro da máquina no momento que ela está em operação, e essa sujeira vai acabar parando em filtro, válvula de expansão, vai misturar com óleo, etc. Pessoal, a instalação de equipamento de refrigeração ela deve ser feita com critério também não só do seleção de compressor, seleção de componente, mas também a tubulação igualmente. Existe uma norma que se recomenda, uma das normas recomendadas para a seleção de tubulação é a norma ASTM B280, porque tubo de cobre não é tudo igual. Para você comprar um tubo de cobre para usar no equipamento de refrigeração, esse tubo de cobre tem que ser adequado à pressão de trabalho. Então, para se adequar à pressão de trabalho, você tem que verificar. Uma tabela como essa mostra que para cada diâmetro de tubo existe uma pressão máxima de trabalho. Ou seja, o recado aqui não é tubulação de água quente que você usa no equipamento de refrigeração. Então você deve observar a pressão de trabalho do equipamento e comprar a tubulação adequada para tal. Uma das normas utilizadas para a seleção de tubulação é a B280 e tubulação fabricada com o critério de fabricação que adere a essa norma B280, ela indica para vocês que um determinado diâmetro de tubo pode trabalhar até uma máxima pressão de operação. Por exemplo, pessoal, uma tubulação de 1/8 é uma tubulação que, aderente à norma B280, ela pode trabalhar com uma pressão máxima de 38 bar. Uma tubulação de 4/1/8, né, tubulação de sucção, ela pode trabalhar até uma pressão máxima de 22 bar. Então é importante que você tenha um fornecedor que indique para você qual é a norma da tubulação que ele está vendendo, porque isso não é só a operação, é a sua segurança. Volta e meia a gente recebe imagem de tubulação que abriu em obra, porque a tubulação não suportava o trabalho, a pressão que a máquina entregou. Isso é uma questão de segurança. Segurança é em primeiro lugar. Pressurização do sistema. Então aqui mais ou menos um circuitinho, aqui uma garrafa de nitrogênio, aqui o regulador de nitrogênio, né? Nitrogênio tem que usar com regulador, né? O regulador não é a válvula da garrafa, né? O regulador é esse aqui. A gente vê muita... e aí o diafragma está fechando e abrindo a válvula, modificando a vazão, e aí modificando a vazão a pressão cai, então o compressor passa a desligar pela atuação do pressostato. Agora, Alex, agora ficou claro. E o Alexei respondeu para o Alex. Agora é o tempo mesmo, agora não é mais a pergunta. Quanto tempo eu tenho? Já passou? Já. Então, pessoal, olha só a pressurização, hein? A pressurização feita sem o regulador de pressão. Isso a gente está falando de segurança. Então, esses dias eu recebi uma imagem de um compressor parafuso que abriu, porque foi feita a pressurização sem critério, sem o regulador, e acima de um valor de pressão X vai abrir mesmo, porque o bloco não foi feito para isso. A pressão, de forma geral, assim, está marcado. Na linha de baixa, 19 bar seria a pressão máxima admitida pela Bitzer para efeito de pressurização. E no lado de alta pressão do compressor, a pressão 25 bar. Tá? Mas pressurização
tem que ser feito com cuidado, então existe norma para isso. Por exemplo, a pressurização de um sistema, ela deve ser feita com 40% de valor de pressão em cima da máxima pressão de trabalho admitida. Então, por exemplo, quando vocês compram um componente, esse componente tem uma informação de que só pode trabalhar até um valor de pressão. Aquele valor de pressão está bem abaixo do valor de pressão de ruptura. Tá? Então, a pressurização é para você testar a integridade física dos componentes. Aí coloca 40% em cima, mesmo 40% em cima está abaixo da pressão de ruptura. Então é isso que se faz. Né? Pressuriza com o valor X para buscar se os componentes estão todos íntegros, aptos ao trabalho. Agora, a outra pressurização que a gente faz, quando você trocou uma junta do compressor, trocou um componente aí de linha, o sistema já estava em operação, você não vai fazer isso. Você vai fazer uma pressurização de 250 libras, 200 libras, para buscar vazamento no caso por essa ocorrência aí de você ter que trocar um componente. Tá? Então, é caso a caso. É que aqui eu falei de pressurização em startup. Tá certo? Tá certo. Aí vai.